Agora, para dar um pouquinho de luz e informação para a gente, João Carlos Dalmagro, meu amigo. Chega mais, meu velho. Salve, Gaspo. E aí, meu querido? Tudo certo, cara? Tudo bem, cara. Tranquilo. Tava aqui no backstage, aqui acompanhando. E aí, me diz o que tu trouxe para nós hoje aí. Cara, eu trouxe... Bom, vamos lembrar, não sei se todo mundo participou aí das outras edições do Boteco que eu participei, né, Gaspo? Mas eu falei sobre o Dom Quixote, do Cervantes, e também sobre o José Saramago. E hoje eu trouxe um livro aqui de um escritor contemporâneo também, cara, que é um petardo aqui, ó. Né? É um baita de um livro chamado Não tá aparecendo. As Benevolentes, tá? Jonathan Littell. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, cara, e esse aqui é um romance que é ficção, é um romance, é uma ficção, e ele tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Então, é a história de um oficial da SS, que era a guarda pessoal inicialmente do Hitler, e depois se tornou uma espécie de entidade paramilitar, né, dos nazistas, e a história de um oficial da SS que acaba contando toda a história da guerra e toda a história da Alemanha na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, e que foi responsável pela instalação dos campos de extermínio no leste europeu, né, em Auschwitz, principalmente. Cara, e assim, é um romance que eu li 2 vezes, é um pouco difícil para se inteirar e se conseguir se aclimatar com o livro, porque tem muita informação sobre patente militar, o cara começa explicando, né? A história é assim, é um cara que hoje mora numa cidadezinha da França, era oficial do SS, trabalha numa tecelaria, numa tecelagem, faz fios e tecidos, enfim, e começa a contar toda a história dele, mas é bem legal porque parte do ponto de vista de um oficial do SS, né? E o cara consegue, de uma forma muito fria, calculista, assim, trazer toda a história do nazismo, cara, como eles tratavam as pessoas, como começou a ideia da solução final, que era o extermínio dos judeus, como isso é até bizarro e tétrico, mas faz parte do romance, como as técnicas de eliminação dos judeus e outras minorias foi implementada, né? No começo se davam tiros, 1.500 pessoas por dia, mas aí o soldado que atirava se sujava com miolo, aí o cara não curtia, porque, porra, me sujei tudo, ia para casa, todo sujo, aí começou uma técnica de colocar as pessoas dentro de um caminhão e voltar o cano de descarga para dentro do caminhão, para que elas pudessem morrer asfixiadas, né, com CO2, enfim, e aí depois chegou nas câmaras de gás, que foram implementadas primeiro lá em Auschwitz e depois se espalharam pelo leste europeu, por toda a Europa, né? Então, cara, é assim, um livro muito legal, pesado em algumas partes dele, assim, mas que mostra a história da Segunda Guerra Mundial a partir da ótica de um nazista. E não só de um nazista, mas de um oficial de uma instituição que foi gestada no seio do nazismo, que tinha como função fazer essa limpeza étnica, né? Principalmente voltada para os judeus, mas que também no começo era mais forte ainda em relação aos comunistas, os bolcheviques, né? Negros, homossexuais, ciganos, todos essas minorias daquela época que entraram na mira do nazismo, cara. E é muito legal. Eu gostei muito desse livro. Tá? Ele é maçante às vezes para ler, mas eu recomendo muito, cara. Recomendo muito. Não vou dar spoiler, né, Gaspo? Mas assim, quem gosta de guerra, quem gosta de ler sobre a guerra, sobre como um regime totalitário, eugenista e assassino foi capaz de se implementar na metade do século passado, que nós não estamos longe disso. Sim, né? sim. Para quem gosta disso, talvez até para entender um pouco o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Em que tem uma frase que diz assim, né? Está se tornando normal. Quem não conhece a sua história corre o risco de repeti-la, né? Com certeza, com certeza. E a banalidade do mal, do que a Hannah Arendt falava, né? Como o mal naquela época se tornou uma coisa banal. Eu não sei se tu viu, Gaspar, leu aquele livro
do julgamento do... Cara, agora me fugiu, mas é o julgamento do Eichmann. Eichmann era um cara que trabalhava para a SS e que tinha como uma das principais funções designar para que campos de concentração de extermínio as pessoas iam. Não, vocês vão ser asfixiados em Auschwitz, vocês vão ser asfixiados em, sei lá, em Dachau, e tem um livro sobre isso, depois virou um filme, inclusive o filme da Hannah Arendt. Tá no Netflix, não? Sobre o julgamento, o cara que Cara, nega o Holocausto, alguma coisa assim. Ele nega que não teve nada. Ele diz, não, eu era um funcionário, cara. Sim, Eu simplesmente, os caras me mandavam, eu ia lá e apertava lá o botão, ou a manivela, enfim, e o trem que estava indo reto e devia passar pra esquerda. Eu ia para a esquerda, e lá na esquerda era a câmara de gás em Auschwitz. Então, eu fiz o que me mandaram, eu faria de novo, né? Então, o livro consegue também, uma forma romanesca, né, trazer essa frieza que se apossou das pessoas, como os alemães chegaram e permitiram que isso aconteceu. Como a banalidade do mal se enraizou tanto no cotidiano das pessoas. É claro que havia muitas pessoas contrárias. A Hannah Arendt, por exemplo, era alemã, judia alemã, e fugiu, né, foi acabar nos Estados Unidos, e era absolutamente contrário, mas ela cobriu o julgamento do Eichmann em Jerusalém, se não me falha a memória. Ele foi pego pela Mossad em Buenos Aires. Isso. E foi levado para lá. Eu não gosto de misturar os assuntos, cara, mas aqui um cara mencionou aqui, o Wilson, que o doutor João escreveu um baita artigo no Intercept. Eu, inclusive, li o artigo hoje. Sim. E eu queria te parabenizar, cara, e eu queria só dizer, como é que essa história aí, bicho... Agora é o seguinte, se as pessoas teoricamente são injustiçadas de alguma forma, se eu de alguma forma for acusado injustamente de alguma coisa, o ministro da Justiça ele vem e emite um habeas corpus para mim, a gente está nesse nível de proteção agora, é assim, cara? Cara, isso é a perversão de tudo que é institucional, tu entende? Primeiro que ele era, esse cara que fez o habeas corpus, o André Mendonça, ele era advogado-geral da União, né? O advogado-geral da União não é o advogado do presidente da República, ele é o advogado do Poder Executivo, é outra coisa. Eu entendo que mesmo que ele fosse a AGU, ele não poderia ter feito isso. Agora, o ministro da Justiça, que no final das contas chefia, olha, isso é um absurdo, cara, chefia a Polícia Federal está subordinada a ele entra com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, tu não precisa ser advogado para fazer, mas normalmente é advogado que se faz, ele é advogado. Tu entra com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, né, a favor de um outro ministro, que é o Weintraub, da Educação, que disse que os 11 do Supremo eram uns vagabundos que tinham para cadeia. Ele entra com um HC, o que é completamente atípico, isso nunca existiu no Brasil. Nunca o ministro da Justiça fez um habeas corpus, porque ele não pode intervir em processo de terceiro, cara, não é a função dele, muito menos de alguém apaniguado. Mas enfim, Gaspar, o cara entra com um HC no Supremo Tribunal Federal para se debelar e para discutir uma operação gestada na própria Polícia Federal. Então, cara, se isso não é a instalação e a normalização da banalidade do mal, eu já não sei onde é que a gente está, cara. Bom, eu boto uma pilha pra galera ler o artigo do João lá no Intercept, né? E eu vou agradecer agora a presença do João. Brigadão, meu velho. A tua presença sempre enriquece muito o nosso programa aí, não só na área da literatura, né, mas também aí do direito e tudo mais, né? Para quem não sabe, João Carlos é advogado, né? E não está aqui fazendo um comentário baseado em opiniões pessoais, e sim baseado no direito, né? Então obrigado demais pela tua participação. Nada, velho. Fica a dica aí, então, né, da literatura, para a gente fechar, Jonathan Littell, As Benevolentes. Maravilha, João. Um abraço, velho. Um abraço.